Você já tem um cachorro e está pensando em pegar um filhote? Nesse vídeo eu vou dar super dicas de como fazer a adaptação deles, evitando brigas e até depressão no seu cachorro antigo. Então, bora pro vídeo! Fala galerinha do canal do Yoshi e da Haru, essa arteirinha que tá aí. E no vídeo de hoje eu vou dar 10 super dicas de como adaptar o seu filhote que tem muita energia com seu cachorro antigo. Assim você diminui o estresse deles, evitando brigas e ciúmes e também problemas mais graves como depressão num cachorro antigo. E antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele like e para quem não é inscrito, se inscreva no canal que aqui eu dou muitas dicas e vocês podem acompanhar essas fofuras, a Haru e o Yoshi. E quem quiser mandar um valeu, ficaremos muito felizes, né Yoshi? Olha que alegria! Então, bora para as dicas! E a dica número 10 está relacionado a apresentar o filhote ao cachorro mais antigo, ou seja, o primeiro contato deles. O seu cachorro antigo já está acostumado a uma rotina, então chegar um filhote vai ser um impacto muito grande. E por ser o território só dele, ele vai estranhar. Então tente fazer o primeiro contato deles fora de casa, ou seja, um ambiente neutro para que seu cachorro esteja mais aberto ao contato e não tenha aquele sentimento de proteção ao território. E depois, quando o filhote entrar dentro de casa, já vai ser alguém conhecido, então o impacto vai ser muito menor. E a dica número 9 está relacionado à socialização. Tentem deixar eles o máximo possível juntos, desde que você esteja por perto, mesmo porque você não sabe as reações que seu cachorro antigo vai ter, e a filhote está em fase de adestramento, né? Ela não sabe o que é certo, o que é errado, e é quando você vai começar a impor limites no filhote. E é a fase onde os cachorros mais mordem, porque eles querem conhecer, então eles ficam mordendo tudo, inclusive pode morder o seu cachorro mais antigo, que é um dos motivos para o início de conflito. Ou seja, se você não estiver por perto ou fora de casa, deixe eles separados, até para a própria segurança deles. Você pode comprar uma grade separando, deixando um na sala, um na cozinha, enfim. Deixa eles separados. Mas, como eu falei, a socialização é muito importante. Quanto mais se socializarem, mais vão ficar de boa. E a oitava dica para evitar briga entre eles é cansar eles. Pessoal, vocês sabem que filhote tem muita energia e o seu cachorro antigo pode ter muita energia também. E cachorros costumam dormir bastante, então se eles gastarem muita energia, se ficarem bem cansados, eles vão começar a ficar muito de boa. Nesse momento a socialização vai ser bem mais tranquila, eles não vão querer ser tão agressivos, eles vão querer mais descansar e relaxar, podendo fazer isso um do lado do outro. E a dica 7 está relacionado a como chamar a atenção deles na hora do conflito. Vai ter algumas situações que o cachorro mais antigo ele vai ficar bravo, até porque a filhote está em fase de adestramento e não entende muito os limites. O que você faz nessa hora? Tente fazer nada. Olha lá, olha o Yoshi aí. Deixe eles se entenderem. E isso é uma boa forma do seu cachorro mais velho também ensinar esses limites para filhote. Enquanto eles estiverem rosnando ou latindo entre eles, está ok. Agora você vai interferir se houver mordidas. Não, não pode, viu? Não pode. Tipo isso. Ou se de repente o filhote começar a morder muito o seu cão mais velho, que ele comece a ficar bastante acuado. Mas a ideia é deixar eles interagirem e você interferir só se eles passarem do limite. E a dica número 6 está relacionado a separar os brinquedos. Pessoal, o seu pet mais velho já pode estar acostumado a alguns brinquedos dele. Então, quando a filhote chegar, dê brinquedos novos. Inclusive, brinquedos de preferência de morder, porque vai usar bastante. Olha a Haru ali. Ô, Haru! Haru! Vem brincar aqui com o brinquedo. Vem brincar com o brinquedo. Vocês viram até na dica passada que um dos motivos que o Yoshi ficou bravo
é que ele achava que a Haru queria pegar o brinquedo dele. E a Haru só queria se divertir e brincar com Yoshi. Então, para minimizar os ciúmes e evitar qualquer tipo de briga, usem brinquedos separados. E a dica número 5, sempre utilizem bebedouros e comedouros separados. Separado nos dois sentidos, cada um vai ter o seu e também devem ficar distantes um do outro, pois na hora da alimentação e na hora de beber água pode causar uma disputa. Eles podem começar a comer mais rápido achando que o outro vai vir roubar a comida dele. Como eles brincam ao mesmo tempo, pode ser que eles sintam sede juntos, então pode causar um conflito na hora de beber água. Então cada um tem que ter o seu comedouro e bebedouros, assim você não prejudica a alimentação deles e evita conflitos. Pessoal, a partir da dica 4 está relacionada a tentar manter a rotina do seu cachorro mais velho, para que ele não se sinta despriorizado, senão ele pode ter muitos ciúmes da filhote ou cair em depressão, que é pior ainda. Entenda vocês que no mundo canino existe a hierarquia, e se vocês respeitarem essa hierarquia, com certeza a interação deles vai ser bem melhor. Entendendo isso, então vamos para a dica 4, que está relacionado à prioridade na alimentação. Seguindo a dica anterior, quando vocês forem dar comida para os seus cachorros, sempre dê para o mais velho primeiro, que é a regra do mundo animal. Sempre o líder come primeiro. Isso é um jeito indireto do filhote entender quem é o líder da matilha, assim ele começa a dar mais respeito para o cachorro mais velho. E a dica número 3 está relacionado à prioridade no carinho. Seu cachorro mais velho já estava acostumado com essa rotina, então tenta seguir sempre dando carinho primeiro para o seu cachorro mais velho. Não fique naquela de, nossa filhote, que bonitinho, tá? E começar a dar mais carinho, mais atenção para o filhote, não. Sempre dê atenção para o seu cachorro mais velho e depois você dá atenção para filhote, né? Né, Haru? Ó que beleza. Fazendo isso, você consegue diminuir os ciúmes do seu cachorro mais velho e minimiza o impacto na rotina dele com essa mudança. E a dica número 2 está relacionado a passeios. Se seu cachorro tem uma rotina de passeios, tente manter essa rotina, para que ele não fique chateado e vincule que ele parou de passear por conta da chegada da filhote. Lembrando que o seu cachorro mais velho tem que estar muito bem protegido contra pulgas e carrapatos e todas as vacinas em dia. Até porque a filhote ainda não garantiu 100% da proteção. Então só vá passear em lugares confiáveis, evite mato, contato com outros cachorros, evitar que ele pegue alguma coisa na rua, para que fique um passeio seguro e tenha menos impacto para ele. E depois que você começar a introduzir o filhote no passeio também, sempre coloque a coleira primeiro no seu cachorro mais velho, respeitando a hierarquia deles. E a dica 1 está relacionado ao privilégio. Se seu cachorro mais velho tem acesso ao sofá, à cama, continue com a rotina. Nada muda. Porém, nas primeiras semanas, não faça isso com seu filhote. Até porque ele não foi adestrado, ele pode fazer xixi, hein? Mas aí, por ter essas regalias que só o seu cachorro mais velho vai ter, ele vai continuar a se sentir importante. Mesma coisa o colo. Óbvio que você vai querer pegar o filhote no colo, porque ele é muito bonitinho, muito fofinho nessa fase da vida dele. Então, com certeza, você vai querer pegar ele no colo e fazer carinho nele. Isso não tem problema nenhum. Porém, você sempre pega no colo o seu cachorro mais velho primeiro, tá? Que aí vai ficar tudo bem. Bom, galerinha, se vocês gostaram dessas dicas, não se esqueça de deixar aquele like. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal, que você vai ver muitas dicas de cuidados e adestramento dos seus cachorros, além de acompanhar essas duas fofuras, o Yoshi e a Haru, que tá deitadona ali de boa. Olha ela aí. E se você puder, manda um valeu, nós vamos ficar muito felizes e vai ser uma grande recompensa por esse trabalho, de poder ajudar vocês. Então, até o próximo vídeo. Valeu, brigadão. Fui!